Pessoal, tudo bem? Meu nome é Derek Moreira, eu sou médico formado pela Unesp e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a síndrome do pânico, um dos temas abordados no curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multidisciplinares oferecido pela Unip em parceria com a Vida Mental. O que é síndrome do pânico? Síndrome do pânico ela é caracterizada pela presença de crises intermitentes de ansiedade. Essas crises elas podem ter ou não fatores desencadeantes. Elas podem apresentar também sintomas variáveis. Os sintomas eles basicamente todos decorrem da ativação adrenérgica, ou seja, o paciente tem uma descarga de adrenalina no seu corpo e isso vai fazer com que ele desenvolva diversos sintomas. A sensação de morte iminente ou perda de controle é um dos aspectos mais importantes na definição de uma crise, de um ataque de pânico, no caso. Quantos têm síndrome do pânico? A síndrome do pânico aí tem uma prevalência de cerca de 2,4% em um ano no último ano e 4,7% ao longo de toda a vida. As mulheres aí vão responder pelo dobro dos casos, tendo 2 vezes mais risco de desenvolver a doença do que o homem. Quando desconfiar, então, da síndrome do pânico? A síndrome do pânico ela vai acontecer com uma crise de ansiedade, que geralmente dura de 5 a 10 minutos, como eu falei anteriormente, regada aí por sintomas adrenérgicos. Acompanhada também, sempre muito importante, por uma sensação, um relato, né, do paciente de uma sensação de morte ou perda de controle, medo de enlouquecer. Alguns alguns têm medo também de sofrer um infarto ou de alguma outra doença, algum outro problema de saúde grave por causa da crise de ansiedade. Alguns desses até chegam a sofrer pelo aparecimento dos sintomas adrenérgicos em grande intensidade. A ocorrência também da despersonalização, em que o paciente, em palavras simples, meio que sai de si com uma maneira de tentar lidar com essa crise. O medo de ter novos ataques, alterações de comportamento após o primeiro ataque. Então, aquele paciente que teve a primeira crise de pânico e desde então ele começa a ficar mais recluso, ele deixa de sair, ele deixa de ver outras pessoas, ele deixa de se expor a situações que ele considera arriscadas, nas quais ele pode ter uma nova crise. Então, todas essas alterações de comportamento associados a todos esses outros critérios que eu defini, fatores, são situações em que a gente deve começar a desconfiar da presença de um diagnóstico de síndrome do pânico. O que eu faço, portanto, diante de um possível diagnóstico de síndrome do pânico? Primeiramente, é importante fazer uma contenção das crises, ou seja, tanto com o uso de medicamentos, como aí eu deixo bem grifado paciência. Pacientes com crise de pânico, com síndrome do pânico, podem acabar causando muito desgaste para pessoas em volta, as pessoas eventualmente ficam cansadas dessas situações se repetindo, mas é sempre importante lembrar que esses pacientes não escolhem isso, esses pacientes não escolhem ter crise de pânico, então é sempre interessante reforçar a importância da paciência. Diagnóstico rápido e adequado também, extremamente importante. Tratamento farmacológico, tratamento psicoterapêutico aí com papel importantíssimo da terapia cognitiva comportamental e a vigilância ou internação em casos mais graves, até um contexto em que a abordagem multidisciplinar vai ser extremamente importante e crucial. Terapia ocupacional, nutricionistas, terapeutas, psicólogos, sejam eles cognitivo-comportamental ou não, todos podem ter um papel extremamente importante no tratamento e no manejo de um paciente que apresenta síndrome do pânico. Como eu posso prevenir o aparecimento de novas crises, né? Então, a gente tem, mais uma vez, a terapia cognitiva comportamental como uma opção, uma alimentação adequada e exercícios físicos aí, então situações em que tanto uma nutricionista quanto um preparador físico ou um fisioterapeuta podem se encaixar. Medidas de qualidade de vida e melhora de renda, ambos são fatores que são extremamente associados ao desenvolvimento da síndrome do pânico, então pessoas que
apresentam problemas financeiros graves, que têm muito medo de terem novos problemas financeiros, acabam desenvolvendo essa doença, acabam tendo maior chance de desenvolver essa doença. Então, essas são formas de ajudar a controlar um pouco o aparecimento de novas crises. Por fim, o fácil acesso à assistência é um fator que os pacientes e que a literatura define como algo que traz uma certa tranquilidade, que traz um manejo melhor para o paciente da sua própria condição. Bom, mais uma vez, então, eu convido vocês a fazerem inscrição na pós-graduação em saúde mental para equipes multidisciplinares oferecida pela Unip em parceria com a Vida Mental. Muito obrigado.